Eu rodo o trecho desde os 22. Hoje estou com 52. E se tem uma coisa que a estrada me ensinou, é que nem tudo que passa pela frente da boleia precisa de resposta. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo num pedaço de rodovia entre Montes Claros e Bocaiúva e que até hoje eu não consegui engolir. Faz uns 8 anos que eu vi aquele ônibus pela primeira vez. Era uma daquelas madrugadas quentes, com o ar parado, sem brisa nenhuma. A pista estava quase vazia, só caminhão mesmo. Quem roda de noite sabe que o mundo muda depois das 2. Eu vinha carregando mudança para um casal que estava indo morar no interior de Goiás. Coisa simples, direto, sem parada. Já estava com o sono ajeitado, acostumado com a rota. Quando vi, lá no retrovisor, vindo no sentido contrário, aquele farol amarelo cortando a escuridão, era um ônibus escolar. Amarelo apagado, pintura velha. Sabe aqueles da zona rural? Juro que na hora nem estranhei. Só achei fora de hora. 3 da manhã e um ônibus escolar vindo devagar numa BR daquele jeito. Parecia coisa fora do lugar. Mas segui. Só reparei que tinha alguma coisa errada de verdade uns 2 dias depois, na mesma rodovia. Mesma hora, mesmo trecho, o mesmo ônibus. Dessa vez eu prestei mais atenção. A lataria era a mesma, com uma marca amassada perto da lanterna traseira, como se tivesse encostado em algo de ré. E ele vinha na mesma velocidade lenta, quase flutuando, com o farol abaixado e os vidros escuros. Quase não dava para ver lá dentro. O estranho começou aí, porque na semana seguinte, na mesma viagem de volta, ele apareceu de novo. Mesmo ponto, mesma hora, mesmo ônibus. E o que é pior, sempre no sentido contrário, vindo devagar, farol baixo. Eu até brinquei comigo mesmo que era alguma linha da prefeitura fazendo horário secreto. Sei lá. Só que nem escola funcionava naquele horário. Nas semanas seguintes, virou rotina. Toda vez que eu passava por aquele trecho, entre o quilômetro 314 e o 319, ele aparecia. Era como se fosse um ponto fixo. Do nada, um ônibus escolar velho surgia da curva e cruzava comigo. Nunca vinha ninguém na frente ou atrás dele. E sempre com os faróis baixos. Parecia rodar em silêncio. Um dia, de curioso, tentei ver se tinha placa. Mas era sempre suja demais para enxergar. E quando eu tentava olhar para os vidros, parecia que a luz do meu farol refletia e me impedia de ver direito. Só que aí veio o que me deixou gelado de verdade. Eu estava com meu sobrinho no caminhão nesse dia. Moleque novo, ia pegar experiência de estrada comigo. Quando a gente passou pelo ônibus, pela 6ª ou 7ª vez talvez, ele me perguntou: "Tio, você viu que as crianças estavam tudo com o olho fechado?" Eu juro que eu não tinha reparado. Mas aquilo me travou. Não dei atenção na hora. Só balancei a cabeça como quem não entendeu. Mas aquilo ficou me corroendo. Na próxima viagem, eu fui decidido a ver. Tinha comprado uma daquelas câmeras pequenas que grudam no vidro e gravam tudo. Coloquei no para-brisa. Fiquei esperando ele surgir como sempre. E não falhou. Era o mesmo modelo. Mesmo barulho abafado de motor, mesma pintura desbotada. Dessa vez eu reduzi. Encostei no acostamento, desliguei o farol. Fiquei parado com a câmera gravando. E o ônibus passou bem devagar. Tão devagar que deu para ver direito. Os bancos estavam cheios de criança, todas com uniforme escolar. Mas nenhuma delas se mexia, todas com os olhos fechados. Fechados. Imóveis, pareciam bonecos, mas não eram. Era criança mesmo, a cabeça tombada, umas viradas para o lado, outras de frente. Nenhuma piscava, nenhuma encostava em ninguém. Parecia que o tempo lá dentro estava travado. O motorista, eu não vi. O banco dele estava vazio. E mesmo assim, o ônibus seguia em frente. Na hora, minha mão suou. Eu apertei o volante como se aquilo fosse me proteger. Quando percebi, o ônibus já estava sumindo na curva. Fui atrás. E aí começa a parte que eu não gosto nem de contar. Eu fui atrás. Não sei porquê, mas fui. A estrada era reta, sem muito fluxo naquela hora.
Era pouco mais de 3 da manhã. O rádio estava desligado, o caminhão no embalo da marcha lenta e o coração acelerado de um jeito que nem quando eu escapei de acidente. O ônibus seguia na frente devagar, nem parecia rodar em motor. Era como se estivesse deslizando no asfalto. Não dava seta, não mudava de faixa. E o mais estranho, ele parecia não notar que eu estava seguindo. Eu ficava ali, uns 30 metros atrás com o farol baixo, e ele mantinha a mesma velocidade. Imutável. Quando passou por uma entradinha de terra batida, ali pelo quilômetro 321, ele virou. Era uma estrada rural que eu nem lembrava que existia, daquelas estreitas, mal sinalizadas, só com mato dos dois lados. Dei seta e entrei atrás. Aí veio o que me gelou. A estrada fazia uma curva para a esquerda logo nos primeiros metros. Quando fiz a curva também, ele já não estava mais lá. Não dava tempo de ter desaparecido. Aquilo me deixou parado por uns 2 minutos. Eu pensei em dar ré, voltar para a pista, fingir que não vi nada. Mas alguma coisa me fez continuar. Segui devagar. A estrada era estreita, com uns trechos de terra solta. Uns 4, 5 minutos depois, ela simplesmente acabava num cercado de arame farpado e um portão velho de madeira com a pintura apagada. Do lado, uma placa virada para o chão. Desci do caminhão, peguei o celular, liguei a lanterna. A placa dizia: Escola Municipal Rural São Raimundo, fechada desde 2010. Voltei para o caminhão sem entender. Passei a noite remoendo aquilo, sem conseguir dormir no acostamento como sempre fazia. Dirigi até um posto mais adiante e fiquei ali com o motor desligado, pensando. Na manhã seguinte, parei numa lanchonete de beira de estrada e puxei conversa com um senhor que estava com o uniforme da prefeitura. Comentei, como quem não quer nada, sobre uma antiga escola rural perto dali. Ele me olhou estranho e perguntou qual. Eu falei: São Raimundo. Ele só disse: aquilo ali foi desativado depois de uma tragédia feia. Um ônibus escolar perdeu o controle numa curva e caiu numa ribanceira. Morreram quase todas as crianças. Dizem que era dia de prova. O motorista estava cansado, cochilou no volante. Fiquei sem reação. Isso foi em 2010, ele completou. Depois disso, ninguém mais mexeu lá, nem levaram os móveis. Ficou tudo parado. Voltei para o caminhão com as mãos suando. Tudo começou a fazer sentido. A curva, a pintura desbotada, os uniformes, os olhos fechados, o banco do motorista vazio. Passei dias tentando encontrar alguma matéria sobre o acidente. Encontrei uma só, num site local antigo, com uma foto tremida de um ônibus amarelo tombado num barranco. A placa da frente batia. Não falei disso com mais ninguém. Mas uma semana depois, o ônibus apareceu de novo, no mesmo ponto, na mesma hora. Só que dessa vez, ele parou. A primeira coisa que me veio foi o instinto de frear. E foi o que eu fiz. Bolei o caminhão para o acostamento, puxei o freio e fiquei com a mão grudada no volante, suando frio. O ônibus estava parado ali, uns 50 metros à frente, no meio da pista. Nenhuma seta, nenhuma luz de freio. Só parado e com a porta aberta. A porta. Aquilo me travou, porque nas vezes anteriores ele só passava. Dessa vez, ele estava me esperando. Eu fiquei quase 2 minutos dentro da cabine, tentando entender o que estava acontecendo. O motor do meu caminhão desligado, o rádio mudo e uma escuridão que parecia ter engolido a madrugada inteira. Era como se não houvesse mais nada no mundo além de mim e aquele ônibus parado com a porta aberta. Criei coragem, desci. Fui caminhando devagar, com o farol do celular apontado para frente, como se a luz pudesse impedir o que quer que fosse. Cheguei até a porta. De perto, o ônibus era ainda mais gasto do que parecia de longe. A tinta estava descascando. O número da linha escolar tinha sumido. O degrau estava enferrujado. E dentro era como um congelamento. As crianças estavam lá. Mesmo número, mesmo uniforme. Todas com os olhos fechados. Ninguém respirava. Não tinha o som de um motor ligado, mas o painel da frente estava com as luzes acesas.
E mais uma coisa, estava frio, muito frio lá dentro, um frio seco, diferente do calor da madrugada que me fazia suar por fora. Dei um passo para dentro, só um, e aquilo me pareceu uma violação, como se eu estivesse entrando num lugar que não era para estar aberto. Fiquei parado ali, na porta, olhando para os bancos, um por um. Tinha mochila pendurada, tinha lancheira no colo, tinha caderno no chão, como se tivessem congelado o momento exato de uma ida para a escola que nunca terminou. E o banco do motorista, vazio, mas o volante tremia, como se alguém tivesse acabado de soltar. Ali, parado, eu senti um tipo de som. Não era voz, não era barulho. Era como se o silêncio do ônibus tivesse um peso, um som próprio, um som de fique onde está. Voltei de ré, como quem sente o próprio corpo dizendo não vai mais fundo. Desci, olhei para a estrada e quando me virei de novo, a porta do ônibus estava fechada, e ele estava ligado. As luzes acesas, o farol aceso, e ele começou a se mover. Sem barulho de motor, sem motorista. Ele virou no mesmo ponto de sempre e foi entrando naquela estradinha de terra. Eu entrei no caminhão e fiquei olhando pelo espelho até ele sumir na curva. Dessa vez eu não segui. A última vez que eu vi o ônibus foi há 2 meses. Mas a pior parte ainda estava por vir. Durante todos esses anos ele voltava. Não sempre, não em toda viagem, mas de vez em quando, no mesmo horário, na mesma curva, lá vinha ele. Faróis baixos, pintura gasta e aquelas crianças, imóveis com os olhos fechados. Às vezes passava direto, às vezes reduzia, mas nunca mais parou. E eu nunca mais tive coragem de encostar. Fui criando um ritual. Quando chegava naquele trecho da rodovia, eu desligava o rádio, baixava o volume do GPS e passava em silêncio, como se não quisesse incomodar. Foi numa dessas viagens que aconteceu. Eu parei para dormir num posto pequeno em Itacarambi, por volta das 4 da manhã. Já tinha passado da zona do ônibus, então pensei que estava tudo certo. Estacionei, fechei as cortinas, liguei o ventilador portátil e dormi pesado. Sonhei com o ônibus, mas não como nos outros dias. Dessa vez eu estava lá dentro, sentado num dos bancos do fundo, e as crianças estavam olhando para mim, não com raiva, mas com uma tristeza que doía, como se quisessem dizer alguma coisa. Uma menina da primeira fileira virou o rosto devagar. Ela me encarou nos olhos, e mesmo no sonho eu sabia que era real. Ela não piscava, mas tinha lágrimas descendo. E aí ela abriu a boca, mas não saiu som, só a palavra. Por que você nunca avisou ninguém? Acordei suando, com a garganta seca e a camiseta grudada no peito. Fiquei sentado ali por um tempo, olhando o vidro embaçado da cabine. E o que me incomodou de verdade foi que eu conhecia aquela menina, mas não sabia de onde. Demorei dias para lembrar. Foi quando eu achei, por acaso, uma pasta velha guardada na boleia. Uns papéis antigos, multas, comprovantes, um monte de papel esquecido. No meio, tinha uma anotação de um frete feito há muito tempo atrás. No ano de 2010. Uma mudança pequena, rural, interior de Minas. Origem: Comunidade São Raimundo. Destino: Januária. Data do frete: 2 dias antes do acidente. Embaixo, na parte de observações, a letra da cliente: minha filha vai no ônibus da escola na segunda, só levar os móveis domingo cedo. Obrigada por tudo. Selma. Selma. O nome dela me acertou como uma pancada, porque na matéria antiga do site dizia que o acidente tinha tirado a vida de 19 crianças. E entre os nomes listados estava lá: Carolina Ramos da Silva, 9 anos, filha de Selma Ramos. A menina do banco da frente. A menina que me encarou no sonho. Eu não sei explicar. Não sei o que isso significa. Só sei que alguma coisa me liga àquilo desde antes mesmo de eu saber que existia. E que talvez aquele ônibus nunca deixou de seguir a rota
mesmo depois que tudo parou. Porque até hoje, de tempos em tempos, ele aparece. Só que agora ele vem pelo meu retrovisor, sempre à distância, nunca acelera, nunca freia, mas está lá, me seguindo. E o que mais me assusta é saber que no fim da minha estrada, ele vai estar esperando, com a porta aberta. Se essa história te arrepiou como arrepiou a mim, se você também sentiu que tem algo nessa estrada que a gente nunca vai entender completamente, então se inscreve no canal. Aqui, todo relato deixa uma dúvida que não larga a gente depois. E se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Vai que não foi só comigo. Não era minha primeira vez naquele trecho. Já fazia mais de 15 anos que eu passava por ali, sempre naquele mesmo horário. Era a rota entre Cristalina e Lusiânia, BR-040, trecho longo, meio apagado à noite e onde a neblina costuma descer do nada, principalmente na época de seca. Quem roda por lá sabe do que estou falando. Aquela cerração branca que vem de repente parece fumaça e gruda no farol como se a estrada acabasse a cada curva. Aquela noite estava igual a tantas outras. Eu vinha cansado, mas tranquilo. Tinha carregado em Goiânia no fim da tarde e estava descendo devagar, sem pressa. O plano era parar num posto conhecido ali por volta das 2 da manhã, dar uma cochilada e seguir viagem antes do sol nascer. Só que o diesel baixou mais do que devia. Quando vi, o ponteiro já estava encostando no vermelho e eu ainda estava a uns bons quilômetros do ponto de parada que eu costumava usar. Foi aí que vi o posto, do nada, no meio da neblina. Uma estrutura simples, com cobertura baixa de telha ondulada, letreiro pintado à mão, dava para ler de longe: Alto Posto Santa Rosa. Não me lembrava dele, e olha que eu conheço bem aquela estrada. O curioso é que a fachada era daquelas bem antigas, com as letras meio tortas, pintadas direto no muro. Tinha uma bomba de combustível separada da estrutura, com as bordas amassadas, pintura desbotada. Aquilo tudo me pareceu antigo, mas em uso. Parei na hora. Reduzi, entrei devagar. O chão era de brita, meio esburacado. A bomba funcionava, dava para ouvir o motorzinho puxando. Um sujeito veio se aproximando de boné claro, camisa de botão aberta no peito, rosto meio coberto pela aba. Não disse nada, só apontou para o tanque e começou o abastecimento. A cena era toda esquisita, mas em silêncio parecia normal. Aquele tipo de normal que você só percebe que não era depois. Na hora, tudo parecia funcionar como devia. Ele terminou, eu desci da cabine, peguei o valor em dinheiro e entreguei. Ele recebeu com uma mão só e com a outra ajeitou o boné. E foi aí que eu notei. Ele mancava. Leve, mas mancava. Foi andando de volta, devagar, sem olhar para mim. Na lateral do posto tinha um boteco. Daqueles bem simples, com uma porta de madeira batendo com o vento, luz amarelada pendurada no teto e o som de rádio chiado vindo lá de dentro. O tipo de lugar que parece parado no tempo. Tinha 3 senhores jogando dominó numa mesa encostada na parede. Todos calados, mas com expressão de quem estava ali há anos, como se fizessem aquilo toda madrugada. Resolvi entrar, pegar uma garrafinha de refrigerante. Sentei no banco encostado no balcão. O homem que estava por trás do balcão nem me olhou. Só perguntou baixo: quente ou gelada? Respondi: gelada. Ele pegou uma do isopor, colocou na minha frente. Paguei com uma nota de 5 e ele devolveu o troco. 2 moedas de R$1 e uma de 50 centavos. Enquanto eu tomava o refrigerante, fiquei ouvindo a música baixa no rádio. Era um sertanejo antigo, bem antigo mesmo, com a voz meio arranhada pelo chiado. E de novo aquela sensação. Tudo era velho, mas tudo funcionava. Os copos, o som, o cheiro da madeira. Nada parecia quebrado, só antigo demais. Não demorei.
Agradeci com um gesto sem resposta e fui para a cabine. Encostei o banco, fechei os olhos com o som do rádio ainda ao fundo e o cheiro de diesel entrando pela grelha de ventilação. E ali eu dormi, tranquilo, até abrir os olhos e perceber que nada daquilo estava mais lá. Acordei com a luz entrando pela lateral do para-brisa. Devia ser umas 7 da manhã, mas alguma coisa estava errada. A cabine estava quente, abafada demais para o horário. E o que mais me estranhou foi o silêncio. Não tinha som de rádio, nem de motor, nem do bar, nem vento. Só o silêncio seco, como se o tempo tivesse travado. Olhei pela janela. O que vi não fazia sentido nenhum. Meu caminhão estava parado no meio de um terreno baldio. Terra batida, mato crescendo entre o cascalho. As marcas da brita onde eu tinha manobrado ainda estavam ali, mas o posto sumiu. Só restava o formato do que parecia ter sido uma fundação de alvenaria, com pedaços de tijolo no chão e uma mureta semi-caída. Fiquei parado alguns segundos sem entender. O coração começou a bater mais rápido, mas a cabeça ainda tentava arrumar uma explicação lógica. Talvez eu tivesse pegado um desvio, talvez tivesse sonhado, talvez... Desci. Andei até o lugar onde deveria estar a bomba. Não tinha nada. Só um pedaço de metal enferrujado no chão, parecendo o resto de um tubo antigo, meio enterrado no barro seco. A parte onde era o boteco estava coberta de mato. Nem parede em pé tinha mais. Só uma rampa torta de cimento e um pedaço de corrimão. E no meio daquilo tudo, um cheiro esquisito como de madeira molhada que apodreceu. Voltei para o caminhão, liguei o motor, respirei fundo e peguei o celular. O sinal estava fraco, mas consegui chamar um amigo meu que mora em Lusiânia. Cara de confiança, também caminhoneiro. Quando ele atendeu, nem esperei muito. Você lembra se tem um posto aqui no Kaome 137, letreiro escrito Santa Rosa. Uma bomba velha, bar do lado. Silêncio. A resposta demorou, mas veio seca. Que posto? Expliquei de novo. Falei do letreiro pintado, da bomba separada da estrutura, dos velhos jogando dominó. Fui descrevendo tudo nos mínimos detalhes. E ele só foi ficando mais quieto, até soltar uma frase que até hoje ecoa na minha cabeça. Esse posto pegou fogo em 2009, cara. Morreram 3. O frentista e 2 senhores que viviam sentados lá de madrugada. Eu não consegui responder de imediato, só fiquei ali, celular na mão, o motor ligado em marcha lenta, olhando para o lugar vazio na minha frente. Meu amigo continuou. Depois do incêndio, derrubaram tudo. Nem placa sobrou. Aquilo ficou anos abandonado. Nunca reconstruíram. Dizem que um dos velhos teve um mal súbito e o fogo começou do nada. Tomou tudo. Nunca souberam direito o que causou. Te juro, ninguém para aí faz mais de uma década. Lembrei da perna manca do frentista, do rádio chiando com música antiga, das moedas no meu bolso. Desliguei. Não sabia o que pensar. A única coisa que consegui fazer foi pegar o refrigerante vazio no painel. Ainda tinha o lacre da tampinha jogado no porta-copo. E o troco, 2 moedas de R$1 e uma de 50 centavos, ainda estavam ali. Do mesmo jeito que ele tinha me dado. Aquilo travou meu raciocínio. Se fosse sonho, porque o tanque estava cheio? Se eu tivesse parado em outro lugar, onde estavam as pessoas? Porque ninguém viu? Porque não tinha nem rastro da estrutura? Se fosse confusão de memória? Porque tudo parecia tão nítido? Fiquei mais de 1 hora parado ali, sem coragem de sair com o caminhão. E para falar a verdade, até hoje não tenho certeza de que realmente saí de lá sozinho. Voltei para a rodovia ainda sem acreditar no que tinha acontecido. O caminhão seguiu, mas a minha cabeça ficou lá atrás. Não consegui mais prestar atenção direito na estrada. Cada placa, cada curva que eu achava que conhecia, tudo parecia diferente. Como se algo tivesse mudado. Não por fora, mas dentro de mim. Uns 20 minutos depois, parei num posto de verdade, já mais perto de Lusiânia. Um desses grandes, com lanchonete, banheiro limpo, gente entrando e saindo. Fiquei sentado no pátio com a nota fiscal do abastecimento na mão. Ou melhor, com a falta dela.
porque não tinha nota, não tinha registro, nada. O tanque estava cheio, eu conferi o marcador umas 3 vezes e eu não tinha abastecido em outro lugar antes. Aquilo que eu vivi aconteceu. Não dava mais para dizer que era confusão ou sonho. Eu estava rodando com diesel que veio de uma bomba que não existe mais desde 2009. Com o passar do tempo, fui tentando deixar aquilo para trás. Trabalhar, seguir viagem, fingir que era só uma daquelas situações que a gente nunca explica e pronto. Mas não dá. Porque volta. Sempre volta. Volta em forma de cheiro. Aquele cheiro esquisito de madeira molhada que senti perto da bomba. Volta quando passo de novo naquela região. E eu passo, sempre. Mas nunca mais entrei por aquela saída de novo. Aquela estrada lateral, onde vi o letreiro torto e a luz amarelada acesa no bar. Hoje está coberta de mato. Tem um pedaço de placa quebrada jogada no chão, quase irreconhecível. Se você não sabe que teve algo ali, nem nota, mas eu sei. Na primeira semana, depois do ocorrido, eu até tentei conversar com gente da região. Um senhor num restaurante me disse que o tal posto era mesmo conhecido, que funcionou por décadas, que o frentista era um rapaz novo, que sofreu um acidente ainda pequeno e ficou com uma perna comprometida. O apelido dele era Zé Manquinho, e que os 2 velhos que jogavam dominó no bar estavam lá praticamente toda a madrugada. Um deles era irmão do dono, e o outro era um antigo motorista de ônibus aposentado. Ficavam ouvindo música no rádio e revezando no jogo. Uma semana antes do incêndio, o senhor me contou, um deles comentou com o frentista que o bar estava com cheiro de gás. Ninguém ligou, a tragédia veio de madrugada e ninguém sobreviveu. Fiquei calado. A única coisa que fiz foi balançar a cabeça, porque tudo aquilo que ele estava me contando, eu vi. Vi como se tivesse voltado no tempo. Vi eles lá, jogando, o som do rádio baixo, as peças batendo na mesa, a geladeira com garrafas retornáveis. E ninguém parecia saber que estavam mortos. Ou sabiam? Essa parte me assombra mais do que qualquer outra. A calma com que me atenderam, a naturalidade, como se eles estivessem repetindo aquilo toda a noite, sem saber que já tinham ido embora. Ou pior, sabendo e aceitando. Eu nunca mais falei disso com ninguém, nem com meu amigo que me atendeu no telefone naquele dia, nem com a minha esposa, nem com outros colegas de estrada. Fui guardando, tentando esquecer. Mas de tempos em tempos, quando o sono vem forte demais e a neblina começa a subir, eu lembro. Lembro do posto pintado à mão, do frentista de olhar baixo, dos senhores em silêncio jogando como se o tempo não tivesse pressa, e do barulho de rádio chiando, como se ainda estivesse tocando para ninguém ouvir. Uma vez, jurei que não ia mais parar à noite, que só ia rodar de dia. Mas quem vive da estrada sabe que isso não dura. Logo a rotina volta, a pressa aperta e você se vê de novo entrando por desvios escuros, confiando em mapas que nem sempre estão atualizados. Só que desde aquela madrugada, eu aprendi a não confiar em tudo que parece normal. Tem posto que parece estar aberto, mas não está. Tem gente que parece viva, mas já partiu. Tem lugares que parecem te acolher, mas na verdade estão só esperando alguém parar de novo. E talvez esse seja o ponto. Talvez aquele lugar estivesse esperando alguém. Talvez estivesse esperando por mim, para mostrar o que restou, para repetir uma última madrugada que ninguém conseguiu terminar. Hoje, toda vez que vejo uma bomba velha ou um bar de beira de estrada com rádio tocando alto demais para pouca gente, eu fico atento. Não pela tragédia, mas pelo silêncio. Porque agora eu entendo. Às vezes, o silêncio é o único jeito que um lugar tem de dizer que não era para você estar ali. E o que mais me incomoda nisso tudo é o que ficou. O refrigerante vazio, as moedas e o diesel no tanque. Porque se foi sonho, foi o único sonho que me deixou combustível para seguir viagem. Eu conheço aquela estrada, cada curva, cada placa. Mas naquela noite,
Parece que ela me levou para um lugar onde o tempo parou e esperava por mim. O caminhão explodiu na hora. Foi isso que me falaram. Meu pai seguia sentido Rio do Sul, levando carga de papelão prensado, coisa leve. Um ônibus escolar, vazio, invadiu a pista na curva depois da ponte. Os dois se encontraram de frente e ali acabou. O que voltou pra gente dias depois não dava para chamar de corpo. A funerária só disse que foi o que conseguiram recolher. Eles trouxeram num saco lacrado. Ninguém abriu, ninguém quis. E, sinceramente, ninguém deveria abrir aquilo. A empresa tratou o caso como fatalidade. Pagaram o seguro. A gente fez o velório em silêncio, quase automático. Nem dá para chamar de velório. Não tinha caixão de verdade, só um apoio simbólico, uma coroa de flores e a foto do meu pai em cima de uma mesa. A foto que ele tirou na formatura da minha irmã, com um sorrisinho torto, aquela camisa cinza de botão que ele sempre usava nos domingos. A última imagem que a gente teve dele foi essa. Foram dias estranhos. A casa ficou calada. Minha mãe chorava à noite, mas não na frente da gente. E eu... não sei, era como se eu tivesse anestesiado. Não conseguia pensar que ele tinha mesmo ido, mas também não conseguia imaginar ele voltando. Uma semana depois eu tive que ir até a Piúna resolver um negócio do trabalho. E passei por um dos postos em que ele sempre parava. Um daqueles que ele chamava de Porto Seguro. Ele gostava de lá. Dizia que o café era forte e o banheiro era limpo, o que para ele era luxo na estrada. Foi aí que eu vi. O caminhão estava parado na lateral, num ponto mais afastado. Não na parte da frente, onde os outros encostam para abastecer ou dormir. Estava meio escondido, perto da cerca, com o bico virado para a estrada e a traseira quase tocando o mato. E era o caminhão dele. Não um igual. Era ele. O mesmo desgaste na pintura. O mesmo arranhado do lado da porta do motorista, feito com uma chave por um cara que ele discutiu anos atrás numa balança de pesagem. Eu lembrei porque ele nunca quis mandar pintar. Isso aí é história, dizia. Tinha também a antena torta no teto e até o adesivo desbotado com o nome da cidade natal colado no para-choque traseiro. Benedito Novo. Eu parei o carro no acostamento sem nem saber o que eu estava fazendo. Desci e fui andando devagar, como quem está com medo de confirmar o que está vendo. Quando cheguei mais perto, vi o número do chassi. Aqueles números brancos carimbados do lado da cabine. Eu sabia de cor os 4 últimos, porque ele mandou personalizar um chaveiro com eles uma vez. E eram os mesmos. O caminhão era dele. O mesmo, exato, sem margem de dúvida. Mas ninguém estava dentro. Nem sinais de alguém por perto. Eu fiquei ali uns 2 minutos parado, olhando, sem coragem de bater na porta. Sem saber se eu estava acordado mesmo. Voltei para o carro e fui embora. Mas fui devagar, olhando o retrovisor até perder o caminhão de vista. Ele ficou lá, silencioso, do mesmo jeito. Quando cheguei em casa, não contei para ninguém. Não sabia nem como começar a dizer aquilo. Só mandei uma mensagem para o meu tio, irmão do meu pai. Disse que eu achava que tinha visto o caminhão. Ele não entendeu. Respondeu com "Como assim?" E eu só pedi: "Vamos comigo amanhã cedo lá, eu te mostro." Na manhã seguinte voltamos, mas o caminhão não estava mais lá. Nem sinal de pneu, nem rastro de óleo, nada. Perguntamos para o rapaz do caixa do posto. Ele disse que ninguém encostou nenhum caminhão ali nos últimos 2 dias e que aquela área do lado era meio esquecida, mal iluminada, sem movimento. Fui até o segurança e pedi para ver as câmeras. Ele me disse, quase pedindo desculpa: "Aquela parte ali não tem gravação nenhuma, é um canto cego." Depois que voltamos do posto e não achamos mais nada, meu tio tentou me acalmar. Disse que caminhão igual tem aos montes, que talvez eu só tenha querido ver o do pai, que a cabeça da gente inventa coisa quando ainda está doendo. Mas não era isso,
Eu sabia o que tinha visto. Aquela chave arranhando a lateral. Aquele detalhe não tem em outro caminhão no mundo. Era o dele e tinha estado ali. Passei os dias seguintes inquieto. Comecei a pensar demais, a revisar tudo. Fui atrás da papelada do caminhão. Boletim da seguradora, inventário, nota da PRF. E sabe o que eu reparei? Nenhum documento confirmava que o caminhão tinha sido destruído. Só diziam que o motorista morreu no local. A perícia havia recolhido partes. Nada descrevia o estado final do veículo. Foi nesse ponto que comecei a abrir a gaveta onde a gente guarda celular antigo. O celular do meu pai estava lá. Um modelo simples, que ele usava só para mandar áudio no WhatsApp e ligar para a gente. Estava descarregado. Liguei na tomada. Quando acendeu a tela, o que me arrepiou foi ver o sinal de rede aparecendo. Só que o mais estranho veio depois. Enquanto o celular antigo carregava, peguei o meu e entrei no grupo da família. Abri o perfil do pai, que ainda estava salvo, e cliquei para ver se ele aparecia online. E apareceu. Um pontinho verde. Online. Fechei o aplicativo. Abri de novo. E continuava ali. Esperei alguns minutos. Senti meu coração começar a acelerar, como quem sente que está prestes a fazer algo sem volta. Mandei uma mensagem. Só uma. Se for você, me responde. O tempo entre o envio e a resposta foram 3 minutos. Eu fiquei olhando fixo para a tela, igual quem espera uma ligação de resgate. A resposta chegou seca. Tô aqui. Foram essas 2 palavras. Só isso. Sem pontuação, sem emoji. Só o suficiente para me deixar sem chão. Fiquei encarando aquilo por mais de 1 hora. Salvei o print. Encaminhei para minha mãe. Ela ligou quase sem voz. Disse só: Bruno, quem mandou isso? Eu perguntei se ela tinha mexido no celular antigo. Ela disse que não, que nem sabia onde estava. Fui até ela, mostrei pessoalmente. Mostrei que a mensagem chegou do número antigo do meu pai. O mesmo que a gente usava todo dia e que a gente achava que tinha sido desativado, mas não estava desativado. Não só recebia a mensagem, como respondia. Eu mandei outra dias depois. Perguntei: você tá bem? Sem resposta, mandei: onde você tá? Nada. Fui ficando obsessivo. Comecei a anotar os horários em que o número aparecia online. Às vezes era 2 da manhã, outras por volta das 5:30, o horário que ele costumava sair de casa para pegar carga. Mostrei tudo para um amigo que trabalha com tecnologia. Ele tentou rastrear. Disse que o sinal parecia instável, como se aparecesse e desaparecesse de lugares diferentes. Uma madrugada, eu estava sentado no sofá com as luzes apagadas, celular na mão, esperando o sinal aparecer. E ele apareceu. Online há 1 minuto. Abri a janela da sala só por impulso e ouvi um som vindo da estrada de trás da casa. Um som seco, grave, conhecido. Era a buzina do caminhão do meu pai. A mesma, curta, com aquele defeito na válvula que fazia parecer que ela tinha um pigarro. Era ele. Era o som que anunciava quando ele chegava. O som que eu ouvi a vida inteira. Saí correndo até a varanda. Olhei para a estrada, nada, escuro, nenhum farol, nenhuma luz refletindo no mato. Mas o som ainda ecoava dentro de mim. Era como se ele tivesse passado por ali. Só que ninguém mais viu. Nem minha mãe, nem os vizinhos. Só eu. Voltei para dentro, peguei o celular, mandei outra mensagem. Pai, se for você, por que está fazendo isso comigo? O celular ficou online por mais 5 minutos, mas nunca mais respondeu. Depois daquela última mensagem ignorada, eu tentei seguir com a vida. Mas não dava. É difícil explicar para alguém o que é viver com uma dúvida que só você carrega. As pessoas em volta continuam com a vida e você fica travado naquele minuto em que tudo virou um ponto de interrogação. Eu comecei a dormir menos. Passei a dirigir sozinho até o trecho onde tinha acontecido o acidente, como se fosse encontrar algo novo. Como se, num desses retornos, eu fosse ver o caminhão entrando numa curva lenta
e reconhecesse aquele vulto magro no volante com o boné virado para trás. Comecei a desconfiar de tudo, da funerária, da empresa, até da forma como as coisas foram tratadas na época. Liguei para um conhecido que trabalhava no Corpo de Bombeiros em Rio do Sul. Pedi para ele tentar achar o contato de alguém que tivesse atuado na ocorrência naquele dia. Ele disse que ia tentar. Uma semana depois, me passou o nome de um sargento aposentado que tinha estado na cena. Consegui falar com ele por telefone. Me apresentei. Disse o nome do meu pai. O sargento ficou em silêncio por um instante. Depois disse: lembro sim. Foi feio aquele dia. Muito quente, muito rápido. Perguntei o que tinham recolhido. Ele respirou fundo e respondeu: aquele acidente, o caminhão estava em chamas quando a gente chegou. O que a gente achou foram fragmentos, partes espalhadas. Não tinha identificação no que recolhemos. A gente não teve certeza de que era ele, mas a empresa confirmou. E a funerária cuidou do resto. Eu travei. Vocês não confirmaram que era ele? Não, a gente não teve como confirmar. O caminhão estava registrado no nome dele. O laudo seguiu baseado nisso, mas eu mesmo fiquei com isso engasgado. Achei estranho ninguém pedir exame mais profundo. Minha cabeça girou. A gente enterrou restos sem saber de quem eram. A gente confiou no que disseram, na palavra de uma transportadora apressada para encerrar o caso e não se envolver em processo. Liguei para a funerária. Falaram que os restos foram encaminhados com documento de identificação compatível. Só que ao pedir o número do laudo do IML, disseram que não havia. Que foi identificação presumida pela documentação do veículo. Ou seja, nunca houve confirmação real. Na certidão constava: morte em acidente viário, corpo não reconhecível, identificação por contexto. Essa foi a expressão exata. Por contexto. Voltei a pensar no caminhão. Eu vi. Eu tenho certeza do que vi. Ninguém me tira isso da cabeça. E agora tudo começou a fazer mais sentido. Se meu pai sobreviveu por algum milagre ou por algo que ninguém contou, se ele conseguiu sair do caminhão antes da explosão, se ele fugiu, por algum motivo que a gente não sabe, talvez o que a gente enterrou não fosse ele. Talvez ele tenha deixado tudo que era dele ali e só desaparecido. E o mais louco, talvez ele tenha feito isso de propósito, pra gente não procurá-lo, pra gente achar que ele tinha mesmo partido. Talvez o celular ativado, a mensagem, o caminhão no posto, tenham sido só rachaduras numa história mal tampada. Mas aí vinha a outra pergunta, a que não me deixava dormir. Se ele está vivo, por que me deixou achar que ele morreu? Depois da conversa com o sargento e da ligação para a funerária, eu parei de tentar explicar o que aconteceu para outras pessoas. Minha mãe começou a evitar o assunto. Dizia que falar daquilo fazia ela sonhar com o meu pai. Mas não sonho bom. Era sempre ele de costas, indo embora, sem olhar para trás. O celular nunca mais respondeu. Ficou offline. Nenhuma mensagem entregue, nenhum sinal. Mas também não saiu do ar. O número continuava existindo. Só mudo. Como se estivesse em modo de espera. Como se fosse um canal fechado, mas não desconectado. E o caminhão? Nunca mais vi. Voltei mais 3 vezes naquele posto. Rodei em volta. Conversei com gente que trabalhava lá havia anos. Mostrei a foto do caminhão do meu pai, os detalhes, o chassi. Nada. Ninguém disse ter visto aquele modelo parado ali, nem antes, nem depois. Comecei a reparar nos lugares em que ele costumava parar. Postos menores, de cidade pequena, onde ele gostava de jantar porque conhecia o dono, ou onde dizia que o café era feito com a mão certa. Ninguém viu nada. Mas mesmo assim, mesmo hoje, anos depois, toda vez que eu escuto uma buzina na estrada, meu coração aperta. Tem dias em que eu ainda abro o WhatsApp e entro no perfil dele, só para ver se aparece aquele online de novo. E tem noites que eu escuto o caminhão passando lá fora e corro para a janela no impulso, igual criança esperando visita.
Nunca tem ninguém, mas meu corpo ainda responde como se tivesse. Já pensei em coisas absurdas. Já imaginei que ele sofreu algum tipo de apagão, perdeu a memória, vive por aí sem saber quem é. Já pensei que ele descobriu alguma coisa que o obrigou a sumir, que se escondeu de alguém, ou que de algum modo viu na própria morte uma forma de dar um fim a algo que ele nunca contou. Mas aí eu lembro daquela mensagem: "Tô aqui." E entendo que onde quer que ele esteja, ele escolheu não ser encontrado. E isso é o que mais machuca, porque a saudade a gente aprende a carregar. A ausência se encaixa com o tempo no nosso dia a dia. Mas a dúvida não se acomoda. Ela fere em silêncio, corrói por dentro, vira parte de tudo. Hoje eu sigo a vida, trabalho, cuido da minha mãe, tento seguir. Mas em toda cidade que eu passo, em todo posto de beira de estrada, em cada caminhão que eu cruzo, eu ainda olho, mesmo sem querer. Porque se aquilo tudo foi invenção da minha cabeça, foi a mais real que eu já vivi. E se não foi, então eu ainda tenho um pai por aí, vivo, escondido de mim. Eu não sei o que eu vi, mas se foi o caminhão do meu pai, ele não devia estar ali, nem sendo dirigido, nem sendo visto. Eu preferia que tivesse sido um assalto, porque o que ela me tirou não tem devolução. Tô falando assim devagar, porque ainda tô no tratamento. A fisioterapia ajuda, mas tem coisa que não volta. E mesmo que voltasse, não sei se eu teria coragem de subir num caminhão de novo. Isso foi em 2022, no trecho da BR-364 entre Jataí e Rondonópolis. Eu fazia grão naquela época, safra puxada, rodando direto, muita espera em silo e pouca cama de verdade. Naquela semana eu já vinha com uma dorzinha na lombar, coisa boba, dessas que motorista ignora. Achei que fosse posição ruim ou que dormi torto na boleia, só que foi piorando. Eu lembro direitinho da noite em que tudo começou. Tava quase meia-noite quando entrei num trecho mais deserto, sem acostamento largo, sem luz, só o barulho da rotação e o som do assoalho vibrando atrás. Foi ali que vi o farol baixo de uma moto pelo retrovisor. Achei que fosse alguém querendo ultrapassar. Dei seta e encostei um pouco o caminhão, mas nada. A moto ficou ali, a uns 2 carros de distância, só acompanhando. Olhei melhor. Farol meio amarelado, carenagem preta fosca, parecia uma daquelas 125 antiga, mas o que chamou a atenção foi que não tinha placa. Ela não acelerava, não passava, só ia atrás. Eu segui. Trecho longo, sem posto, sem nada. Quando olhava o retrovisor, via o farolzinho dela ali. Quando desviava os olhos e voltava, às vezes o farol já estava mais perto. E o mais estranho, ela parava quando eu parava. Parei numa entradinha de fazenda, desliguei tudo e esperei para ver se ela passava. Desligou também. Ficou uns minutos parada atrás. Quando olhei de novo, tinha sumido. Ali, eu comecei a achar que era tentativa de roubo. A região tem umas histórias assim. Pensei em avisar no rádio, mas já estava sem sinal fazia um tempo. Toquei mais uns 20 minutos até um pátio abandonado onde costumava parar anos atrás. Era cercado de mato, mas ainda dava para estacionar e descansar. Encostei o bruto, desci, fiz xixi perto do mato e fiquei olhando para ver se ela vinha. Nada. Silêncio. Mas quando subi de volta, juro que vi pelo espelho lateral o vulto da moto passando bem devagar, lá no fundo do terreno. E o mais esquisito, a pessoa não estava pilotando. A moto passou com ela do lado. Uma mulher, roupas pretas bem coladas no corpo e o capacete fechado. Nem parecia olhar para mim, parecia saber exatamente para onde ir. Só que o mais estranho foi que não tinha som. Nada de motor, nada de pneu no cascalho. Fiquei paralisado. Deixei o caminhão ligado a noite toda. Na manhã seguinte, dor na lombar tinha piorado. Um peso diferente.
Eu até brinquei no grupo dos amigos que parecia que tinha alguém sentado nos meus ombros. Ninguém respondeu. Peguei estrada ainda meio desconfiado. A cada parada, eu olhava para os lados. Cheguei a parar num posto de polícia rodoviária e comentar com um agente sobre uma moto suspeita sem placa me seguindo. Ele só respondeu que é comum por ali e que eu devia evitar rodar de madrugada. Mas o que ele não sabia é que a coisa não estava só me seguindo, ela estava esperando. 2 dias depois, em Primavera do Leste, já na parte final do trecho, precisei parar num restaurante de beira de estrada. Andei com dificuldade, dor aumentando. Quando saí do banheiro e fui para o caminhão, ela estava lá. Moto parada debaixo da sombra de uma árvore torta, no outro lado da estrada. A mulher em pé ao lado, sem se mexer, só olhando. Não dava para ver o rosto. Capacete preto, roupa escura, mas a sensação era de que ela estava olhando dentro da cabine, como se soubesse exatamente onde eu ia sentar. Eu congelei, fingi que não vi, entrei, liguei o caminhão e arranquei com tudo. Mas o estômago revirava, o corpo inteiro formigava. E nessa noite começou o que ninguém conseguiu explicar. Naquela noite, eu dormi dentro do caminhão, trancado, com a cortina puxada e a faca que eu usava para cortar fruta ao lado do banco. Só que não consegui descansar. Vinha um peso nas pernas, uma coisa ruim, como se tivessem colocado saco de areia em cima dos meus ossos. Acordava toda hora. Quando levantei de manhã, senti o primeiro formigamento, bem de leve, do joelho para baixo. Pensei que era má circulação. Motorista velho já sabe o que é dormir torto. Mas à medida que o dia passou, o incômodo aumentou. Entreguei a carga como deu e fui direto para o hospital particular em Rondonópolis. No começo, o médico achou que fosse apenas uma inflamação muscular ou compressão do nervo ciático. Me passou injeção e recomendou repouso, mas não melhorou. 2 dias depois, eu estava com dificuldade para andar. E o mais estranho, não era dor. Era como se as pernas tivessem virado borracha. Eu sabia que aquilo não era normal, que tinha alguma coisa errada demais com meu corpo. E no fundo, mesmo sem querer, comecei a pensar: ela levou alguma coisa de mim naquela estrada. Foi só quando mandei uma mensagem num grupo de WhatsApp com uns colegas de trecho que algo começou a fazer sentido. Perguntei: alguém aí já foi seguido por uma moto preta sem placa, com uma mulher de capacete que não fala nada? Primeiro, ninguém respondeu. Fiquei até meio constrangido, mas depois de uns minutos, apareceu o Luizão. Ele mandou só uma mensagem seca: você também viu ela? Aquilo me arrepiou. Perguntei onde tinha acontecido. Ele disse que foi perto de Mineiros há uns 3 meses. Ele tinha tido uma crise de dor no nervo ciático, parou para descansar e viu a mesma moto parada perto de um caminhão tombado no meio do mato. Disse que a mulher olhou para ele, ou pelo menos pareceu olhar. E na semana seguinte, ele perdeu parte dos movimentos da perna direita. Hoje, o Luizão só trabalha dentro do estado. Não consegue mais dirigir carreta. Aí veio o Fabiano. Disse que em 2021, indo para Campo Verde, viu a moto seguindo de longe por uns 20 quilômetros. Ela só aparecia quando ele passava de 60 km/h. Quando parava, sumia. E ele só reparou na moto porque estava com uma dor forte no ombro que achava que era tensão. 2 dias depois teve que operar. Até hoje sente dormência. Eu fiquei parado olhando para o celular. Não queria acreditar. Queria muito que aquilo fosse só paranoia minha. Mas meu corpo estava dizendo outra coisa. A dormência começou a subir e a parte esquerda do meu tronco ficou estranha, como se estivesse separado do resto. Eu via meu braço, mas tinha hora que esquecia que ele estava ali. Voltei ao hospital. Fiz tomografia, ressonância. O laudo saiu: uma inflamação neurológica rara. O médico não sabia a causa, só disse que podia ter sido gatilhada por estresse ou infecção antiga. Mas eu sabia o que eu tinha visto, e naquele dia
Quando voltei para casa de ônibus, com a sacolinha de medicamentos no colo e o laudo na mão, ela apareceu pela última vez. Estava na entrada de uma estrada vicinal, entre Alto Garças e a BR. A mesma moto parada, sem placa, com o farol apagado. E a mulher em pé do lado com o capacete ainda no rosto. Só que dessa vez, ela não me olhou. Olhava para a estrada, como se esperasse alguém ou algo. Como se já tivesse feito o que tinha que fazer comigo. Já faz mais de um ano que eu parei de rodar. Hoje eu ando devagar, com bengala, fazendo fisioterapia 3 vezes por semana. O lado esquerdo do meu corpo parece não lembrar mais que pertence ao resto. E eu tento levar isso com dignidade. Mas a verdade é que eu me sinto outro. A maior parte das pessoas acha que é só problema de saúde, que foi azar, que é idade. E eu deixo pensar, porque falar o que realmente aconteceu não muda nada. Só me afasta mais ainda de quem nunca viveu a estrada de verdade. Mas quando estou no hospital, na fila da fisioterapia, e vejo outro cara com calça de lona, cara de quem já morou mais tempo dentro do bruto do que em casa, eu pergunto com cuidado. Pergunto se ele já viu algo na estrada que ninguém acredita. Uns desconversam, outros travam. E teve só um, que olhou bem devagar para o lado e disse: ela só aparece quando a dor já começou, né? Eu só balancei a cabeça. É sempre a mesma coisa. A dor vem primeiro. A lombar trava, o nervo reclama, o ombro inflama. E quando a dor abre uma brecha, ela vem, silenciosa. Ninguém nunca ouviu a voz dela, nunca encostou, nunca ameaçou. Mas ela segue, espera. Aparece onde ninguém espera, e quando some, alguma coisa sua vai junto. Falar isso para quem nunca viu é pedir para ser internado. Mas quem viu, não esquece. Eu tinha a esperança de melhorar. Cheguei até a acreditar que podia voltar a dirigir, nem que fosse caminhão menor, rota curta. Mas a verdade é que eu não consigo mais. Não é só o corpo, é o medo. Porque se ela aparecer de novo, eu sei que da próxima vez ela leva mais. Hoje eu moro com minha irmã, vendo os colegas rodando, trabalhando, entregando carga pelo Brasil todo. E eu acordo cedo, faço os exercícios, sento na varanda e fico esperando o sol bater na estrada lá longe. Às vezes passa uma moto. Quando o capacete é escuro, o coração dispara. Mas até agora não vi ela de novo. Talvez porque ela só aparece quando você já está por dentro quebrado. E se for isso mesmo, eu já fui. Tem gente que acha que estrada cobra pneu, óleo, hora de sono. Mas eu aprendi do jeito mais difícil. Tem coisa que a estrada cobra, que a gente nem sabia que devia. Se um dia você sentir uma dor forte na lombar, no ombro, na perna, e ver uma moto sem placa preta seguindo você sem passar, não olha no retrovisor, porque se ela te seguir até o fim, é porque você não vai voltar o mesmo.